Pessoal, beleza? Tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje um vídeo bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui um equipamento. Ele é um inversor, tá, pessoal? Inversor de 12 volts para 220. Tá? Um inversor de tensão aqui com uma potência de 3.000 watts. Muito legal. Quem já viajou de excursão de ônibus aí, né? Aquelas televisões que ficavam no ônibus, né? A gente até se perguntava como que uma televisão funciona aí no ônibus, né? Como é que será que eles ligam? A televisão é 220, né? Como é que tá passando o filme? Antigamente era televisão de tubo, né? Hoje já é tudo com tela LCD, mas antigamente era TV de tubo. Utilizava um equipamento desse. Abrir aqui e mostrar para vocês. Muito legal, pessoal. Deixa eu tirar ele aqui de dentro. Colocar ele aqui. Pegar os acessórios. Muito bacana, pessoal. Deixa eu colocar a caixa de lado aqui. E vamos colocar ele aqui. Joia. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Entrada de alimentação. Tá? Os parafusos aqui é grande, ó. O consumo dele é um pouco elevado, visto que ele é para 3.000 watts, tá? Ele tem a capacidade de potência máxima, potência de pico. Tá vendo aqui, pessoal, ó, letra um pouco menor, ó. Potência de pico, 3.000 watts. Potência nominal, 1.500. Ah, Leonel, mas propaganda enganosa não é. O que acontece? Quando a gente vai utilizar um inversor num equipamento, né, num caminhão, num carro, enfim, quando a gente vai ligar um aparelho eletrônico no inversor, o que acontece? Na hora que a gente liga o aparelho, né, se for, por exemplo, uma televisão que eu vou ligar aqui, a hora que eu vou ligar essa TV, o pico de carga dos capacitores da fonte da TV é maior do que os 100 watts que ela consome, supondo uma TV de 100 watts de consumo, tá? Então, é normal os fabricantes denominar aqui essa potência aqui de pico, tá? Eu vou ligar uma sanduicheira. Sanduicheira é uma carga resistiva, né? Então, do jeito que você ligou aqui, ela vai consumir de maneira linear. Qualquer equipamento eletrônico que possua fonte chaveada, a carga dos capacitores gera um pico, depois entra em potência linear. Isso é normal, tanto para um inversor como se fosse ligar numa rede elétrica normal. Esse inversor aqui, pessoal, ele é um inversor de onda senoidal modificada, tá? Como assim, Leonel? Ele não é aquela senoide perfeita, tá? A senoide perfeita aparece assim, inversor senoidal. Esse daqui, por ser uma onda modificada, né, uma onda senoidal modificada, os extremos dela é achatado. Ela trabalha com o circuito PWM. Então ela trabalha pulsando. Ora ela pulsa a tensão máxima para baixo, né, do zero. Ora ela pulsa a tensão máxima para cima. Então ora ela pulsa menos 220 mais 220. Tá? Isso é uma analogia bem simplificada, tá, pessoal? Internamente o funcionamento é um pouquinho mais complexo. Tanto que se a gente abrir ele, não vai ter aquele trafo toroidal enorme aqui dentro, tá? Por isso que ele não é tão pesado, né? O custo dele é um pouco mais acessível, né? Visto a não ter aquele transformador grande aqui. Se você vai utilizar com carga indutiva, eu vou ligar uma geladeira, um frigobar, né? Eu vou ligar uma bomba de poço, uma bomba d'água, enfim. Aí eu sugiro um inversor de onda senoidal pura, tá? Que aí ele tem aquele transformadorzão aqui dentro, ele vai gerar a senoide perfeita. Mas para carregar um notebook, ligar um tablet, ligar a internet, o pessoal tá utilizando muito desses aparelhos aqui para ligar aquelas antenas Starlink, né? Em caminhonete, em furgão, em caminhão, para, né, poder utilizar a antena Starlink, né, que é aquela internet via satélite. Muito bacana, atende perfeitamente, né? E é uma solução, né, com um custo bem bacana, né, bem acessível. Por esse inversor, ele tem uma potência de 3.000 watts, ele exige, tá,
uma conexão aos cabos que acompanham ele, tá? Uma conexão bem caprichada na bateria. Tá joia, pessoal? Aqui o conector vem marcadinho, ó, negativo, positivo, tá? Perdi aqui para mostrar para vocês, ó. Positivo do lado de cá, negativo do lado de cá. Quando ele esquenta, ele, né, a ventilação funciona certinho. Aqui ele tem o botão liga e desliga, tá? Quando eu ligo aqui fica verde, né? Aperta e segura, ele vai desligar. Se tiver algum problema, alguma falha, sobrecarga, curto na saída, ele vai desligar automaticamente e aqui vai ficar vermelho, tá? Esse conectorzinho RJ11, deixa eu ver aqui, o RJ11, ele é pro liga e desliga remoto, tá? Aqui é uma extensão desse botão. De repente você quer pôr ele no painel do caminhão, painel do ônibus, né? Ah, quero desligar o inversor, eu não preciso ir lá onde que ele está instalado para desligar. Ou ele vai ficar num lugar de difícil acesso. Aí é opcional, tá? Ele é vendido separadamente, tem o controlinho, que nada mais é que uma extensão do botão. Eu sugiro, pessoal, no manual dele fala também, tá? Acompanhe aqui o manualzinho. Eu sugiro ele ser instalado em um local bem ventilado, mas bem ventilado mesmo, tá? Ele em potência média, né? Aqui a gente está considerando, ó, 1500 watts de potência nominal. Então ele trabalhando aí a 700, 800 watts aí contínuos, né? Ele vai ficar bem quente. As ventoinhas vão estar funcionando, mas ele esquenta bem aqui a parte de alumínio dele. Então é legal ele estar num lugar bem ventilado para poder trocar esse ar, né, que está passando aqui, trocar esse calor, visto que se ele esquentar demais, ele tem uma proteção contra a temperatura alta, ele vai desligar sozinho e vai soar um alarme sonoro, né? Vai ter um bip aqui avisando que ele está em proteção. Conexão da bateria, se ele não for ficar próximo à bateria, esse cabo aqui, ele é um cabo, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele é um cabo de 16 aqui, ó. Deixa eu pôr na luz aqui pra gente poder visualizar bem, ó. Tá vendo? 1x16, tá? Ele é um cabo de 16 milímetros. Ah, Leonel, mas eu não vou pôr do lado da bateria, né? Eu vou pôr ele atrás do banco da minha caminhonete, ou lá dentro da cabine do meu caminhão. Como é que eu vou fazer? Você vai ter que utilizar um cabo 25 milímetros. Nossa, Leonel, mas eu vou gastar uma fortuna, né? Por que um cabo mais grosso? Porque, pessoal, ele também conta com um sistema de proteção contra subtensão, contra tensão baixa. Por quê? Se ele perceber que a bateria caiu para 10 volts, ele desliga sozinho, para não esgotar a bateria e também para não danificar os transistores aqui, ó, que são os transistores chaveadores, né, que vão oscilar aqui. O que acontece? Quanto mais baixa a tensão, mais força o PWM dele para poder manter o 220 contínuo, né? Então ele vai trabalhar com uma largura de pulso do PWM maior, então ele vai gerar mais calor. Para não forçar o equipamento, ele detectou que a tensão caiu para 10 volts, né? Começou a descarregar a bateria, caiu para 10 volts, ele vai desligar sozinho. Então, se você usar um cabo muito fino, mesmo com o veículo em funcionamento, na hora que eu exigir carga aqui na saída, ele vai ter queda de tensão aqui nos cabos. E aí ele vai identificar que a tensão caiu, ele vai achar que a bateria descarregou, ele vai desligar. Então, para evitar esses desligamentos contínuos, né, utilizar um cabo 25 milímetros se a bateria ficar muito longe do inversor. Lógico que muito longe que eu falo é no máximo, mas no máximo 5 metros, tá? Aí mais que 5 metros, aí tem que ser um cabo 35 milímetros, porque vai ter queda de tensão no cabo, tá? Então até 5 metros, cabo 25. O ideal que o fabricante fala é você colocar o mais próximo da bateria possível, tá joia? Lógico que ele não pode ficar dentro do compartimento do motor do veículo, né? Ele tem que estar protegido de água, de poeira, né? Para não danificar os componentes internos. Tá joia? Muito legal. Muito bacana aqui. Eu vou tentar ligar ele, pessoal, para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o conector padrão Motorola, né? Que a gente utiliza aqui para fazer manutenção no laboratório. Já carregou aqui.
Ó, não tem consumo. Esse consumo aqui, pessoal, é do LED, tá? Da bancada. Ó, vou ligar ele. Tá funcionando. Tá joia? Ó, 1,5 ampere. Deixa eu desligar ele só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Ó, vou desligar aqui para mostrar para vocês que não tem consumo. Esses 400 miliamperes é da iluminação da bancada, tá? 400 miliamperes, marca bem aí, tá? 400 miliamperes. Eu vou ligar aqui. Conectei. Tá lá, 400 miliamperes, tá? Tem 10 miliamperes ali, ó. Foi para 410. 10 miliamperes é o consumo em standby. Então, ele desligado não está consumindo nada. 10 miliamperes, mas vamos considerar esses 400 aqui que é do LED. Eu vou ligar. Eu tenho aqui, ó. Ó, ele vai estabilizar, né? Aí, ó, 1,39, ó. Então eu tenho 1 ampere, né? Eu já tenho 400 miliamperes ali que é do LED, então não conta. Mas eu tenho ali, ó, 1,37, né? Quase 1,4. Então eu tenho praticamente 1 ampere ele funcionando sem carga, tá? Então ele, do jeito que tá aqui ligado, ele já tá consumindo 1 ampere, tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa esquece ele ligado, mesmo que não tiver aparelho aqui, ele estando em funcionamento, ele estando oscilando, ele está consumindo 1 ampere da bateria. Se o veículo está funcionando, ok, né? Está carregando a bateria, o alternador ali está carregando. Porém, se o caminhão estacionou, o carro estacionou e ele ficou ligado, ele vai estar consumindo aí 1 ampere da bateria, mesmo não tendo nada ligado. Tá joia? Aqui, pessoal, eu vou pegar o multímetro. Deixa eu colocar esse multímetro aqui mesmo. Vou colocar aqui na escala de tensão AC. Vamos medir aqui a saída dele. ...258 volts. Nossa, Leonel, mas está muito forte, né? Pessoal, ele gera uma tensão um pouquinho mais alta, porque na hora que eu pôr carga, essa tensão cai um pouquinho, tá? Mas tá aí, ó. Ele é o True RMS, tá? Se eu pegar um multímetro convencional, ele vai marcar menos mesmo, tá? Se você colocar um multímetro comum aqui, ele vai dar aí 218, tá? 215. Como esse é True RMS, ele vai pegar a tensão nominal realmente, tá? Mas na hora que eu coloco carga, ele tende a cair um pouquinho. Isso é normal. O inversor já é fabricado assim, tá? Para ter uma margenzinha de segurança, para a tensão não ficar muito abaixo do nominal 220. Bem legal aqui, pessoal. Show de bola. Eu vou pegar um aparelho aqui, eu vou pegar uma extensão, vou ligar aqui, vou pôr o multímetro só para a gente monitorar aqui, tá? Tá aí, pessoal, ó, conectei esse filtrinho de linha na saída aqui, a 250 volts. Eu vou ligar essa carga aqui, pessoal. Essa carga aqui é uma carga eletrônica baseada no projeto que a gente tem no nosso site. É uma carga aqui para testar fonte, tá? Olha lá, ó. Essa daqui eu utilizei um amperímetro analógico, que essa daqui é para mim testar aqueles conversor de tensão. Nesse laboratório aqui eu não tinha uma carga para poder testar, né? Eu tinha uma carga fixa, com resistores fixos. E aí eu fiz essa daqui, PWM, né? Baseada no projeto que a gente tem no nosso canal aqui, inclusive tem vídeo. E eu coloquei um medidor analógico mesmo, tá? Bem legal. E eu vou ligar ela aqui para mostrar para vocês, ó. Ligou. Aí, ó, 239, ó. Se eu desligar, então ela tem uma margenzinha de segurança. Se eu ligar mais alguma coisa aqui para consumir, ela vai chegar aí próximo aos 225, 230, tá? Aí ela vai estabilizar a tensão. Por quê? O nominal dele é 220. Então, se tender a cair, ele vai consumir mais, né? O PWM dele vai abrir a largura do pulso para poder manter os 220 na saída, tá? Nominal lá 240. Desliguei aqui.
E olha que interessante, ó. Eu vou ligar aqui ao consumo, 1.3. Liguei aqui. Ó, já foi para 1.9, né? Tem uns 600 miliamperes aí de consumo da bateria, tá? Então é bem interessante. Aqui é um transformadorzinho que toca a parte eletrônica, né, do oscilador e do ventilador. Os transistores aqui, eles não estão com carga no momento. Ó, os bornes tá aqui, ó. Bem legal. Vidinho aqui, eu não quis ligar carga muito pesada, pessoal, para não estender muito. Mas ele é bem legal. Aqui também o setup não tá muito apropriado para mim extrapolar, né? Mas é uma dica legal aí para você que quer ligar um equipamento aí 220, né, no seu carro. Eu indico isso daqui, pessoal, esse tipo de equipamento, para amigos nossos técnicos aí que fazem serviço em campo, né? Eu tenho bastante amigos aqui, clientes inclusive, que prestam serviço aí em fazenda, né, na estrada, rodovia, serviços elétricos, né, instalação de rádio, manutenção elétrica dos caminhões, enfim. E aí precisa ligar um ferro de solda, né? Precisa ligar uma iluminação, precisa carregar um notebook aqui para fazer uma programação aí de uma injeção eletrônica de um caminhão na rodovia, né? Eu preciso carregar meu notebook, né? Eu preciso usar a internet no campo para fazer meus trabalhos. Utiliza um equipamento desse. Custo-benefício, esse de 3.000 aqui vai atender a maioria das demandas, né, dos serviços, os tipos de serviços, né? Carregar notebook, internet, você consegue fazer bastante coisa. Leonel, mas eu queria ligar uma furadeira, eu mexo com ar-condicionado, eu queria ligar a bomba de vácuo, né? Eu queria ligar a recicladora, né? Para o pessoal que trabalha com ar-condicionado, para o pessoal que quer ligar uma geladeira, cargas indutivas, motores, aí vocês vão ter que comprar o de 3.000 watts de onda senoidal pura, tá? Ele vai aparecer escrito assim, onda senoidal pura, ou se tiver escrito em inglês vai estar lá, senoidal full wave, tá? Porque aí ele é um pouco maior, tá? Ele já vai ser um equipamento um pouco maior e ele vai ser bem mais pesado, porque ele vai ter um transformador bem grande aqui dentro. Pessoal, vou tentar explicar mais ou menos, tá? De uma maneira bem sucinta, tá? Bem simples, tá? Como que é o funcionamento desse inversor de onda modificada, tá? Pessoal, eu vou ilustrar aqui, vou fazer um rascunho bem simples. Pessoal, tem um conhecimento mais avançado aí, calma lá que eu vou tentar fazer algo bem didático, tá? Bem facinho de entender. Aqui, pessoal, o que a gente vai considerar? Vou considerar a entrada aqui, saída aqui, igual o aparelho em si, para ficar fácil da gente visualizar, tá? Então aqui é o aparelho, tá? 12 volts, beleza? Aqui a saída 220 volts, legal, né? Beleza. Então, a primeira coisa que acontece na hora que o 12 volts entra aqui dentro, a gente vai ter aqui um conjunto de transistores, tá? Eles vão pulsar esses 12 volts. Aqui tem como se fosse um barramento, tá? Então eles estão ligados nesse barramento. E o que vai acontecer? Pessoal, tô fazendo bem simples, tá? Eles estão interligados em um transformador chopper. É um transformador, tá? Transformadorzinho pequeno, não é nada grande. Transformadorzinho convencional. A gente fala um transformador chopper, como se fosse uma fonte de amplificador automotivo, amplificador de som automotivo, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai pulsar, o positivo aqui passa direto, né? Os negativos aqui vão pulsar. E aí esse transformador aqui, ele vai gerar uma tensão por volta de 245 volts, tá? Lógico, a tensão que sai dele
é uma tensão aí de 190 volts AC, tá? Aí retificado, filtrado, vai chegar próximo a 245. Estou fazendo algo bem simples, tá? Então essa tensão AC, ela vem para um retificador. Aí esse retificador, ele tem a filtragem, tá? E aí tem outro conjunto de transistor aqui. Aí aqui que é a sacada. Eu tenho 245 volts, retificado, filtrado, né? Vem pra cá. Então aqui eu tenho um transistor ligado no mais B e um transistor no GND. Aqui é a mesma coisa, só que em X. Aqui eu tenho um transistor no GND e aqui eu tenho um transistor ligado no mais B, que é o 245, tá? Esse mais B aqui é o 245. Então o que que acontece? Quando eu tenho um circuitinho, tá? Um circuitinho integrado, um oscilador PWM, tá? E ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer esses dois conduzirem e esses dois cortar. Então quando esses dois conduzem, ó, aqui eu tenho GND, jogo para cá. E aqui eu tenho mais B. Então eu tenho mais aqui e zero aqui. Aí o PWM vai soltar outro sinal. Ele vai fazer cortar aqui e conduzir aqui. Aí vai ter mais aqui e zero aqui. E aí repete o ciclo. Esses dois vão conduzir. Eu vou jogar zero aqui e eu vou jogar mais aqui. Entendeu? Então, ó, cada fase, cada milissegundo eu tenho zero de um lado mais do outro. Então eu tenho 220 aqui e zero aqui. Aí depois eu tenho 220 aqui e zero aqui. E assim por diante. Então, hora um conduz, hora um zera. Hora um conduz. Se a gente pegar na linha do tempo, pessoal, isso daqui é um resumo, mas aquele resumo bem resumido, tá? É só pra gente ter uma ideia, tá? Ilustrar como que é o funcionamento do inversor de onda modificada. Se a gente pegar na linha do tempo, um inversor normal ou a senoide normal, ela faz isso, né? Então eu tenho aqui 220, né? Mais, depois menos 220, tá? Seria assim, uma senoide normal, lógico, tá? Se a gente considerar aqui, tá? Lógico, é 110 de um lado, porque elas são defasadas, né? 120 graus, então eu tenho 110 de um lado, 110 do outro. Mas aqui eu tô fazendo só uma analogia. A senoide perfeita é assim. O sinal onda modificada, ele é assim, ó. A linha do tempo, né? Então aqui eu tenho a tensão, V, e aqui o tempo, né? Eu não tenho senoide. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 220 e menos 220, né? Mais 220. Eu tenho assim, ó. Aqui, positivo aqui, depois negativo. E aqui é o zero. Aqui é o zero. Então, pessoal, o que acontece? Esse sistema PWM, ele vai simular a tensão aqui na saída. Ela é alternada, porque hora ela tá positivo, né, para um lado, hora ela tá positivo para o outro, né, aqui. Só que ela não tem aquela senoide perfeita, né? Ela é só os picos, entendeu? Mas é bem interessante o funcionamento. Para carga resistiva, lâmpada, até mesmo cargas de circuito eletrônico, né? Carregador de notebook, lâmpada de LED, televisores, né? Funciona legal. Carregar um celular, carregar um tablet, né? Equipamentos eletrônicos, um aparelho de som, funciona legal. Para cargas indutivas, uma bomba d'água, uma geladeira, eu já aconselho utilizar o
inversor de onda senoidal pura, tá? Ele é um pouco mais caro, ele é um pouco mais pesado, porém, tá? Ele suporta picos de corrente mais intensos, né? O de onda senoidal pura, ele tem, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Vou fazer só um rascunho aqui também, pessoal. O que acontece? Semelhante, né? Mais ao 12 volts. O que acontece? O de onda senoidal pura, ele tem aqui o conjunto de transistores, né? Porém, pessoal, o que acontece? Ele não usa um transformador chopper para elevar a tensão para depois. Ele já utiliza um transformador aqui na saída, um transformador desses grandes, como se fosse um transformador de fonte. Só que ele é um transformador elevador de tensão. Aqui eu tenho um banco de capacitor, né? Para não deixar o ripple ser muito grande, né? A queda de tensão, né? E para não forçar tanto os transistores, tá? Então aqui eu tenho um banco de capacitor. E aí o que acontece? Normalmente a maioria dos inversores, ele vai ao positivo direto, tá? No tape central do trafo. E aí o primário dele, tá? Eu tenho um center tape aqui onde entra o 12 mais 12 direto, e aí os extremos é ligado aqui num conjunto de transistor e aqui no outro conjunto de transistor, tá? Então, ora esse lado vai conduzir, ora esse lado aqui que conduz. Um conduz, o outro corta, tá? No mesmo esquema aqui, tá? Então, quando esse tá conduzindo, esse daqui tá aterrado. E quando esse daqui está conduzindo, lá está aterrado. Quando aqui conduz, vai aterrar esse lado. Então ele vai gerar um campo num sentido. Quando esse daqui conduz, que esse daqui está em corte, aí ele gera um campo para cá. Então, ora ele gera um campo para cá, ora para cá. O secundário tem mais voltas, então ele é um elevador de tensão. A relação de espiras, né? N1, N2, o que acontece? Quando eu tenho menos aqui, mais aqui, voltas, então ele é um elevador de tensão. Se eu tiver mais aqui voltas e menos voltas aqui, ele é um abaixador de tensão. No caso do inversor, ele vai elevar a tensão. Então ele vai pulsar aqui 12 volts no primário e vai sair 220 aqui no secundário. Aí já vai... Tem alguns capacitorzinhos aqui de poliéster, né? Lógico, tem um circuito que vai monitorar essa tensão aqui e vai lá pro feedback lá do oscilador do PWM, né? Mas enfim, como a tensão é gerada num trafo, a senoide é pura. Mesmo eu pulsando PWM aqui, uma onda quadrada, como é o trafo que está fazendo essa transformação, vai sair uma senoide, tá? Então, ela aguenta mais o tranco, ela aguenta mais os picos de corrente. Aí para ligar carga, né, geladeira, bomba d'água, né, bomba elétrica, motor elétrico, enfim, aí já precisa de uma onda senoidal pura, beleza, pessoal? Então tá aí. Só uma breve explanação aí, acabei estendendo um pouquinho nesse resumo aqui, mas vale a pena a gente conversar, né? É um equipamento muito bom da marca Teccione. O pessoal aí nos enviou para fazer aí uma demonstração bem legal. Para desligar é só apertar e segurar, ó. Apertou, segurou, ele liga, ele faz a leitura, né? Depois ele já libera. Bem legal. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, nessa fonte de bancada aqui, a proteção dele. Agora eu liguei aqui, pessoal, ó, na fonte de bancada, tá? Ali eu posso alterar a tensão. 12.9, ligou, ó, 700 mA aí, ó. Aqui tá bacana, pessoal, porque aqui, ó, não tem LED ligado, tá vendo? É só a alimentação dela mesmo, não tá compartilhando com os LEDs aqui. Então, ó o consumo. 770 mA. Aí eu ligando aqui, já vai para 1,5. Só o ventilador
E o circuitinho oscilador PWM aqui da carga. Tá? Mas ela tá desligada, não tá drenando nada não. Essa carga aqui é pra entrada 12 ou 24 também, né? Mas tá aí, ó, só ela consumindo. Mas olha que interessante se eu baixar a tensão, ó. Ele já tá me avisando, ó. Se eu baixar mais, ó, ficou vermelho, desligou. Tá vendo? Não, ó. Ele não deixa ligar. Aí eu vou ajustar aqui novamente aí pra 12.9 aí, ó. 12.4. Ligou. Tá funcionando. Beleza. Se a tensão vier a subir, ó, já desarmou. Ele fica desarmado com 15 volts. Enquanto uma tensão não normalizar, ó, ele não deixa ligar. Que a tensão normaliza aqui, ó. Show de bola. Funcionando corretamente. Então tá aí, pessoal, a gente conversou um pouquinho sobre inversores de tensão, funcionamento, né? Mostramos aqui como que é o funcionamento dessa máquina aqui, bem legal. Só utilizar ferro de solda aí, notebook no campo aí para fazer serviço. Vai ficar bem bacana. Ferramentona aí para atendimento em campo. Tá ok, pessoal? Vou fazendo um convite para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos vídeos, manutenções, dicas. Acompanhe também a gente no TikTok, @licotelecom. Tem o nosso site, licotelecom.blogspot.com. Tá ok? Então tá aí. Vou deixando um abraço, que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!